Porque publicar foto no TikTok tem sido uma dúvida para muita gente, né? Os carrosséis, eles têm performado bem. Eu tava falando aqui antes da gente iniciar esse corte que eu também não tenho todas as respostas. Se tu entrou nesse conteúdo aqui esperando que eu fosse te dizer um método prático para tu copiar, um método exclusivo que tu vai ficar milionário daqui 2 semanas, está no conteúdo errado, porque aqui a gente vai olhar a notícia que o TikTok lançou um guia oficial sobre como trabalhar melhor as fotos na plataforma. E aí a gente vai tirar as conclusões, né? Por eu estudar, trabalhar muito isso, viver isso aqui há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos já quase, eu trago o meu ponto de vista, mas eu também vou aprender com vocês muitas das vezes. E é isso que a gente vai fazer hoje, olhando essa matéria que o TikTok publicou sobre as fotos na plataforma. Então aqui, eu sempre prefiro pegar o inglês e a gente vai dar um traduzir para português, porque se precisar a gente vai e volta entre as línguas para não ter problemas de tradução. Então vamos lá, liberte sua criatividade e conta histórias com fotos no TikTok. Então, o recurso de postagens de fotos no TikTok permite que você se conecte com sua comunidade. Me perdi aqui, eu mexi a tecla. Com a sua comunidade compartilhando imagens estáticas que os espectadores podem deslizar em seu próprio ritmo. Como um editor ou marca, você tem acesso a visuais de altas qualidades que podem cativar seus seguidores. E este formato é a maneira perfeita de exibir as imagens de sua marca. É interessante que ele sempre coloca marca, né? Deixa eu ver como é que ele tá usando isso aqui em inglês. Brand, nossa, ele usa marca mesmo, né? Eu acho engraçado, porque ele bota aqui um lugar para falar com criadores e ele já entende que o criador é uma marca, né? É interessante isso. Então aqui ele faz um guia de como tu publicar, tá? Na prática, realmente, que tu pode até 35 imagens, né? Então no Instagram que a gente tá com 20, o TikTok tá acima. E aqui, o que tu consegue fazer, né? Então tu pode editar a capa da imagem, tem que adicionar pode adicionar descrição, hashtag, marcar pessoas, isso aqui é importante que antigamente não tinha. Ainda não tem collab, né, disponível para todo mundo, logo mais vai ter. Adicionar um local, então para quem cria conteúdo em algum espaço físico, isso aqui é uma ótima. Adicionar link, né, claro, dentro das especificidades dos links que o TikTok permite hoje em dia e algumas coisas mais básicas, tá? Então vamos ver as dicas que eles colocam aqui, que é o mais importante. Então, ao postar fotos no TikTok, aqui estão os principais recursos e algumas práticas recomendadas às quais você deve prestar atenção. O título conta. Crie um título atraente que prenda a atenção dos usuários instantaneamente e os convença a parar de rolar a tela e deslizar para a sua publicação de fotos. Eu quero olhar uma imagem aqui que eles publicaram de exemplo. É que o TikTok, ele trabalha com o conceito de fotos estáticas como fotos e não como um carrossel. Porque tu pode, por exemplo, botar um texto no carrossel. Aqui ele tá trabalhando com fotos realmente, fotos de paisagem, fotos tuas, mas na construção de fotos e não de design. Selecione suas fotos. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, então use imagens de alta qualidade sempre que possível. Dica para selecionar as fotos perfeitas. Pergunte-se a si mesmo: as imagens selecionadas contam uma história completa? Certifique-se de dar ao espectador um motivo para ficar até o final. Não pense na publicação de fotos como um despejo de fotos. Cada publicação deve ter o mesmo arco narrativo de um vídeo, ou seja, começo, meio e fim claros. Use texto na tela e áudio para ajudar a desenvolver sua história em cada quadro. Corte todas as fotos na mesma proporção para dar uma aparência mais limpa. Isso aqui é legal. A questão de contar uma história é muito importante, porque quando a gente trabalha, e aí tem todo o estudo de como nós, como seres humanos, gostamos de ouvir histórias, como a capacidade de contar histórias foi uma das coisas que nos moldou do jeito que a gente vive, né? Porque nós somos uma das primeiras espécies que não precisamos, por exemplo, eu nunca vi um tigre. Mas por outros seres humanos me contarem que caso eu veja um tigre eu devo correr, eu já sei que se eu ver um tigre eu devo correr. Isso é muito pela nossa capacidade de contar histórias e, claro, imaginar o que está sendo contado. Mas isso faz com que histórias seja uma das coisas que mais atraem o nosso interesse. Não à toa que filmes, livros e aí qualquer coisa que use o storytelling tem uma retenção mais alta do que simplesmente tu despejar informações. Por isso que a ideia de tu fazer uma aula, fazer uma palestra contando uma história vai fazer com que a tua audiência receba mais a mensagem e encontre formas, associando a história, associar e lembrar do conteúdo passado dentro da história.
né? Então, propriamente, isso é utilizado de várias formas. A própria religião na Bíblia é uma forma de tu passar ensinamentos através de histórias, porque a gente lembra das histórias. Então, trazer isso aqui como a ideia de que, olha, nas fotos também podem contar histórias, gente. É muito legal. Na prática, funciona, tá? Melhora os resultados. Eu acho que o Instagram, o TikTok, ele conseguiu fazer uma coisa que o Instagram não conseguiu, que é essa conexão, né, do carrossel, tu identificar o carrossel como um conteúdo inteiro nas imagens, né? Eu sei que quando a gente vê um carrossel de design no Instagram, a gente entende que ele é alguma continuidade com início, meio e fim, mas nas fotos realmente virou um dumping, né? Acho que o melhor exemplo é o dumping que as pessoas fazem no final de todo mês. E no TikTok ele entende que se tu pensar num conteúdo com uma história que toda ela esteja conectada, a retenção é melhor. Inclusive para vídeos, tá, gente? Por isso que conteúdos com 5 dicas, 7 dicas, 10 insights, 10 casas, 10 jogadores, os melhores jogadores, os piores jogadores. Porque a história é muito fácil de ser contada numericamente. O início é: oi, eu vou te contar esses 10 itens. Olha, o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabaram os itens, acabou a história. Então o início, o meio e o fim. Escolha uma trilha sonora, acho que isso aqui é legal, um papel que o TikTok conseguiu. A gente tem visto o Instagram querendo também, né? Quando a gente olhou as dicas do Instagram, eles colocaram a mesma coisa, né? Que é escolha a relevância da música, do áudio para o conteúdo. Então, escolha um som comercialmente disponível ou um cujos direitos você tenha licenciado. Confira a biblioteca de música comercial do TikTok para encontrar a melodia perfeita. E é legal que a música também faz parte da história, né? E é legal eles colocarem isso aqui também. Arrase na descrição do seu post. Isso é muito importante. É o mesmo conceito da gente levar a descrição e a legenda, na verdade, para o Instagram. A legenda é um espaço do conteúdo. O algoritmo ele não vai fazer um julgamento de mérito se a pessoa ficou assistindo o teu conteúdo ou lendo a tua legenda. O que importa ali é o tempo que tu prendeu a retenção daquele usuário. Então, colocar uma informação valiosa na legenda vai ajudar em muito a tu garantir ainda melhores resultados. Então, o que eles sugerem uma descrição para o seu post? Compartilhe informações, forneça uma narrativa, forneça cronograma, datas importantes, adicionar contexto adicional, chamada para engajamento, né? O famoso CTA. Então aqui ele dá algumas dicas de especialistas. Vamos ver o que os especialistas estão falando. Escreva legendas descritivas que garantirão que seu conteúdo apareça em nossos mecanismos de busca. Isso aqui é importante, né? O TikTok ele trabalha principalmente com o motor de busca na legenda. Então, tu colocar ali, por exemplo, eu vou falar as dicas de conteúdo, tu descrever um pouco, utilizando essas palavras, vai ajudar o algoritmo a recomendar o teu conteúdo em algumas pesquisas feitas pelos usuários. Espelhe o seu conteúdo fotográfico com descrições mais longas. Você pode ter até 4.000 caracteres para cada postagem. Com espaço extra, você pode incluir mais narrativas ou blogar resenhas. É bem traduzido aqui, né? Dicas, conhecimentos e inspirações mais longas, permitindo que você se aprofunde com o seu público. Isso é legal também, a forma de tu olhar para a legenda, porque naturalmente a gente consome, os usuários vão consumir, né, primeiro o conteúdo principal, que vão ser as fotos, o vídeo, e aí o usuário mais engajado ele vai para a legenda. Então é uma forma de garantir que o teu público mais engajado receba ainda mais conteúdo. Isso funciona para a legenda do Instagram, tá, gente? Essas dicas aqui estão sendo bem úteis para a legenda do Instagram também. Use uma variedade de palavras-chave relevantes ao tema do conteúdo ou a sua marca para tornar a sua postagem mais pesquisável. Foi o que eu falei ali em cima, para tu aparecer nos resultados de busca. Então aqui ele deu um exemplo muito legal, porque ele fez um guia para explorar Tóquio, e aí ele botou as dicas com as fotos e as dicas embaixo. Muito legal. Tá? Traz a ideia aqui de trabalhar conteúdos em alta, também é bem legal, né? Porque te garante que tu vai estar falando de um tema que é relevante, e aí às vezes a pessoa não te conhece, mas ela está familiarizada com o tema, e aí ela vai consumir o teu conteúdo pelo tema e vai te conhecer através do conteúdo, e aí talvez no futuro vai passar por um vídeo teu e vai falar: opa, eu gostei do outro conteúdo dessa criadora, vou assistir até o final esse. E assim tu começa a construir a tua audiência. Então, alguns temas populares que observamos são: artigos de interesse humano, compartilhe histórias pessoais, entrevistas e detalhes dos bastidores. Isso aqui é bem TikTok, né? Que a gente sabe que o TikTok quebrou um pouco essa espetacularização que o Instagram adora. Destaques do evento, aproxime sua comunidade dos eventos, sua marca. Memes, evoluções, humor, receitas, compartilhamento de informações, tutoriais e resumos. Muito legal, este artigo foi útil. De nada pelo feedback e muito bom TikTok. A gente sempre fala que é importante as plataformas publicarem falando sobre como elas enxergam os formatos desses conteúdos, porque a gente tem
conclusões feitas por nós, pelos nossos testes, pelos nossos resultados, mas é sempre bom ter essa confirmação vindo das próprias plataformas. Então, o que tu achou? Vai começar a publicar foto no TikTok? Não vai? Vai deixar para publicar somente no Instagram? Comente aqui que a gente vai seguir.